iniciando a conversa de redação, participação do Júnior Moreira, da economista Rita Mundim e do cientista político Malco Camargo. Você, ouvinte da Itatiaia, também pode participar, opinando pelo WhatsApp do jornalismo 99996-7074. 99996-7074. Você manda pra gente a sua opinião em mensagem de texto. Não se esqueça de colocar o seu nome e o bairro ou a cidade de onde você está falando. Vice-governador de Minas, Paulo Brandt, sinaliza que vai apoiar candidatos da terceira via para a eleição presidencial do ano que vem. Ele afirma que o clima tenso entre o governo e a Assembleia pode impedir a aprovação de projetos de privatização para o Estado. E qual é a sua análise, cientista político Malco Camargo? Bom dia. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, Rita. Bom dia, Júnior. Bom dia, ouvintes da Itatiaia. Paulo Brandt já tinha desfiliado do Novo em março de 2020, numa crise interna do partido, dentro do governo. Ele resolve criar novos caminhos. E o Partido Novo, é bom lembrar, desde o mês passado também passou a apoiar o impeachment do presidente Bolsonaro. Isso já é um sinal que provavelmente o governador Romeu Zema também não deve seguir com Bolsonaro nas eleições aqui em Minas Gerais. Bolsonaro foi muito importante para a eleição de Zema em 2018. Agora, ao que tudo indica, o Partido Novo e o governador devem buscar novos caminhos. E por que eles estão buscando novos caminhos? É importante deixar claro aos nossos ouvintes. É porque não há mais consenso entre os analistas políticos que Bolsonaro estará no segundo turno. Tem quem aposta no impeachment e tem alguns que apostam mesmo que, pela quantidade de votos que o presidente deve angariar no primeiro turno, talvez seja ultrapassado pela terceira via. E se caso isso acontecer, é o pior cenário para o presidente Lula, que, no melhor dos mundos, prefere enfrentar o presidente Bolsonaro desgastado do que o nome novo da terceira via, podendo ameaçar a sua estratégia de reeleição, enfrentando o atual presidente, que é o que espera o presidente Lula no momento. E a economista Rita Mundim, qual é a análise que faz sobre essa declaração do vice-governador Paulo Brandt e ele falando dessa tensão entre a Assembleia e o governo de Minas, que não é de hoje, né, Rita? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Eustáquio. Bom dia a todos. Em relação às eleições de 2022, eu gostaria de pular, porque é muito triste para o Brasil essa antecipação, eleitoral. A gente tem tanta coisa para focar e uma coisa que Minas tem que focar agora é exatamente essa abertura de um diálogo mais claro entre o Executivo e o Legislativo que permita que Minas avance. Então, em paralelo, o diálogo vai ficando mais difícil exatamente pela antecipação das eleições. Então, assim, como economista, eu fico muito triste, porque economia e política andam de mãos dadas. E as decisões são políticas e refletem no desempenho da economia. E pelo que a gente tem assistido até aqui, o que tem sido feito é para o pior, quer dizer, não se chega a um acordo, e aí, como você mesmo disse, Eustáquio, as coisas vão se atrasando. E atraso em decisões políticas implicam em atrasos na atividade econômica. Júnior Moreira, sua avaliação sobre a fala de Paulo Brandt. Bom dia mais uma vez. Bom dia para todo mundo, para o Malco, para a Rita, para os ouvintes do Conversa de Redação. Olha, Eustáquio, eu não escondo de ninguém que eu sou entusiasta da terceira via. Eu acho que o Brasil, nessa polarização que está, não vai muito longe, não. Precisava de um tom mais apaziguador nos próximos anos. Mas, de qualquer forma, é o povo que escolhe, O problema disso tudo é que as pesquisas de momento, e é sempre bom lembrar que a pesquisa eleitoral, ainda mais com antecedência tão grande assim, é um retrato de momento, e esse retrato pode mudar rapidamente, principalmente ali nos últimos meses antes da eleição, é que a terceira via não decolou, mas não decolou mesmo, não tem nome. Nessa última pesquisa Datafolha, o único que apareceu ali foi o Ciro Gomes com 2% mais ou menos, e assim mesmo a gente tem que lembrar que o Ciro Gomes tem um recall de eleições que ele disputou anteriormente, João Dória não apareceu na espontânea, Eduardo Leite não apareceu, Tasso Gereissati não apareceu, Mandetta, o Pacheco não apareceu, o ex-juiz Sérgio Moro não apareceu, ou seja, nesse momento, e eu digo infelizmente, a gente caminha para uma polarização, mais uma vez. Agora, que nós vemos e acompanhamos as forças políticas, como o Paulo Brandt, trabalhando nos bastidores para que uma terceira via apareça de forma mais robusta, isso a gente vê, mas é um trabalho que vai ter de ser feito de forma muito forte daqui para frente, porque senão esse nome não decola, não. Rita Mundim, economia, valor da gasolina não para de subir em Belo Horizonte região. Já o preço do etanol recua, mas cuidado, ainda não compensa abastecer só com álcool, viu?
Pois é, tem que fazer aquela continha, né? Você divide o preço do etanol pelo preço da gasolina, e se esse valor que você encontrar for menor do que 70, né? Então vale a pena abastecer com o etanol. E tem até um aplicativo chamado Gasosa. Então, para quem tem preguiça de fazer a conta, baixa o aplicativo. Eu não sei se tem para Apple, mas para Android eu tenho certeza. Então, gente, é fazer conta e, por enquanto, essa conta não é favorável ainda para que a gente abasteça com etanol. Mas o que a gente tem que aguardar é a OPEP, tem que haver, sim, um recuo no preço do barril de petróleo. E isso acontecerá se houver um aumento da produção, que já passou da hora de acontecer, porque os países exportadores teimam em não aumentar a produção. E, com isso, o preço do barril que deveria estar, né? Antes da pandemia, a gente tinha um barril de petróleo em torno de $45, e hoje nós estamos com petróleo acima de 70. Então, enquanto o aumento da produção não acontece, vamos fazer conta. Rita, não dá para mudar essa política de preço dos combustíveis, não da gasolina, sem ser com base no valor do petróleo em nível internacional? Porque toda hora a gasolina está subindo. Pô, Eustáquio, isso é uma questão de reposição de custos, né? Você não pode quebrar a Petrobras. A Petrobras é uma empresa que refina e produz, né? Ela extrai, refina e produz petróleo, ela também exporta petróleo. Então, isso vale para todos os países do mundo. Então, você tem que seguir o mercado, porque senão você inviabiliza o setor. Agora, só porque a Petrobras é uma estatal, então o governo tem que subsidiar preço, aí nós vamos de novo, né, para a República das Bananas. Nós temos que ser um país competitivo e temos que ter uma economia de mercado. O que eu acho possível e que eu acredito que a Petrobras tem feito, ela tem espaçado mais essas correções, porque o problema é ficar repassando isso toda hora. E para que isso aconteça, é preciso que ela tenha mecanismos de proteção, é o que a gente chama no mercado de hedge, e ela tem que fazer isso. Ela tem que proteger a oscilação do câmbio, ela tem que se proteger da oscilação do câmbio e da oscilação do preço de petróleo nos mercados futuros. Isso tem um custo? Tem, mas é um custo muito menor do que uma intervenção estatal no controle de preços. Então, é economia de mercado, é assim que a banda toca. Ô, Júnior, para quem depende do carro para trabalhar, está ficando inviável, né? Motorista de aplicativo, motorista de táxi, transportador, entregador. Já ficou inviável, né, Eustáquio? Você pega aí essa última pesquisa do Feliciano que ele trouxe hoje, a gasolina subiu 8 centavos em uma semana, né? 8 centavos é muita coisa na hora que você vai abastecer um carro, né? Você tem a gasolina aí de 5,66, o mais barato. Eu já olhei esse preço aí, não vejo mais desse preço. E 6,29 o mais caro, né? Em épocas que a gente conversava com o Feliciano aqui, falava, ó, região noroeste ali, na região da Via Expressa, tem alguns preços que são mais baratos, alguns postos que vendem mais barato e tal. Agora nem isso compensa, né? Você cruzar a cidade, porque a diferença é muito pouca. Então, assim, só se você passar naquela região mesmo. Você pega aí o álcool, por exemplo, que seria uma opção, ele subiu 31% nos últimos 6 meses, segundo o Feliciano, e a pesquisa é aqui, de Belo Horizonte, região metropolitana, né? O diesel, que mais me preocupa é o diesel, 1,5% nesses últimos 7 dias, R$ 4,99, R$ 5 num litro de diesel, né? E vamos lembrar que o caminhão, que o ônibus aí, é 3,5, né? Você roda 3 quilômetros, 4 quilômetros no máximo com 1 litro de diesel, então fica muito caro o frete, e isso vai, mais uma vez eu vou repetir, bater lá na prateleira do supermercado, não tem jeito não. E outra coisa, hoje pela manhã na madrugada, eu apresentando o Café com Notícia, eu recebi diversas mensagens no WhatsApp da rádio também, de caminhoneiro falando em movimento grevista. Tomara que não, tomara que seja mais um blefe, né? Mas imagina só, no meio dessa confusão toda, crise hídrica, pandemia e mais uma greve de caminhoneiros. Ou seja, a situação é muito complicada, eu não consigo apontar caminhos, eu sei que o retrato de momento, na hora que você olha para a situação, de quem precisa abastecer o carro para ir trabalhar, ou o taxista, motorista de aplicativo, precisa abastecer para trabalhar, o entregador ali na moto, ou enfim, o caminhoneiro, meu Deus do céu, é complicadíssimo agora. Algo precisa ser feito, não sei o quê. Mas resolver essa situação precisa, porque aumento em cima de aumento, aumento em cima de aumento. Toda semana a gente está falando desse assunto aqui. Está ficando insustentável.
Ô, Mal Camacho, um ouvinte aqui pelo WhatsApp disse que lá em Taquaraçu de Minas, aqui pertinho de Belo Horizonte, a gasolina está R$ 6,58 e o diesel R$ 5,13. É bom lembrar, né, que em fevereiro de 2021 agora, né, há 5 meses atrás, o presidente Bolsonaro trocou o presidente da Petrobras para exatamente tentar mudar a política de preço. Os aumentos ficaram um pouco mais espaçados, mas não deixaram de acontecer e o preço vai escalando quase que numa projeção aritmética. Agora, o que é bom pensar é que dentro dos efeitos da inflação, né, dos componentes da inflação, o combustível é o que mais sensibiliza o consumidor, seja pela visibilidade dos postos, seja pelo impacto que tem em cada um que abastece seu carro, mas também toda a cadeia produtiva, porque para que o alimento chegue à casa das pessoas, é necessário um amplo sistema de distribuição todo ancorado no transporte terrestre. Isso impacta também o preço de outras coisas. Por isso é necessário, sim, repensar o que está acontecendo com a Petrobras e repensar o que acontece com os custos das coisas no Brasil ultimamente. E isso tem impactado, sem dúvida, a avaliação do presidente Bolsonaro, que tem ficado com uma avaliação cada vez mais negativa, e uma das principais explicações é o desempenho na economia, talvez até mais do que o desempenho em relação à saúde com a questão do Covid. Ô, Júnior Moreira, mudando de assunto aqui, esse caso da família, né, da mãe que teria matado o filho e depois cometido suicídio, está cobrando esclarecimento do caso. A tragédia num prédio luxuoso do bairro de Lourdes. Saco, esse ponto que para mim é o principal, porque nós estamos acostumados com essas tragédias. Acostumados não, a gente noticia essas tragédias muito nas classes sociais mais baixas, né? Esse tipo de coisa. E agora aconteceu no metro quadrado mais caro da cidade. Eu acho que, Eustáquio, isso para mim levanta mais uma vez e levanta a bola mesmo para a gente discutir um assunto que é a saúde mental das pessoas, principalmente essa questão da depressão. Todos os parentes que foram ouvidos falaram que essa moça tinha um problema de depressão, depois da separação com o marido, enfim, estava com sofrimento mental. Então, acho que não tem muito o que fazer para ela mais, nem para a criança, que infelizmente foram embora, foram enterrados ontem, mas eu acho que nós podemos fazer muito para quem está à nossa volta. Observar as pessoas, tentar conversar, apontar caminhos, ajudar, levando no médico, discutir o assunto, falar que não é o fim do mundo, que a doença é como qualquer outra e que as pessoas precisam se cuidar e se cuidando vão sair dessa. Acho que é um alerta que cresce muito. Eu bato muito nessa tecla aqui no Conversa de Redação quando eu tenho a oportunidade de falar sobre isso, porque a depressão, gente, é uma doença muito solitária, mas que se resolve com uma rede de amigos, médico e medicação, né? Então, as pessoas precisam cada vez mais pai olhar para o filho olhar pelo pai, o amigo de trabalho olhar para a mesa do lado, né? E o que está acontecendo? Essa pessoa mudou o comportamento, ela está mais triste, está mais chorosa, ou enfim, está faltando mais ao trabalho. O que está acontecendo? Nós precisamos nos preocupar mais com as pessoas que estão à nossa volta, porque a depressão, ela só se cura dessa forma, por meio de ajuda da nossa rede de relacionamento, família e amigos, e com acompanhamento médico e também com medicação sendo tomada de forma muito criteriosa. Então, pegar esse exemplo péssimo, né, desse fim de semana, a tragédia na Zona Sul de Belo Horizonte, e transportar para o nosso dia a dia e ver como a gente pode fazer para ajudar as pessoas que estão à nossa volta. Também acha, Rita, que as doenças psiquiátricas são negligenciadas pela sociedade? Não é bem negligenciada, Eustáquio. Não sei se esse seria o termo correto no meu entendimento. Mas são doenças que elas são silenciosas. Então, é preciso, como o Júnior disse, que a gente tenha um olhar na mudança de comportamento. E como hoje em dia essa falta de tempo, né, a gente tem que buscar mais solidariedade e mais cumplicidade com as pessoas que a gente ama. Então, é necessário, né, que a gente tenha tempo para as pessoas, que a gente tenha tempo para observar o que está acontecendo. E a melhor forma da gente observar o que está acontecendo é a gente prestar atenção e dar carinho e afeto sempre que puder, sempre que possível. E com essa pandemia, né, a gente ficou muito isolado, né, pela característica da própria pandemia. E eu acho que esse tipo de doença tem se agravado, né? Então, convívio social, mesmo que seja pelo Zoom, pelo vídeo, pelo telefone, a gente tem que tentar mantê-lo e buscar, né, essa percepção. Se houver mudança comportamental, a gente tem que se aproximar cada vez mais dessa pessoa, porque, como eu disse, a doença ela é silenciosa. E no silêncio, né, com essa
com essa falta de empatia, de solidariedade, que a sociedade global tem passado, né? Um aumento assim, do egoísmo, e se a gente não se comunicar, se a gente não aconchegar, a gente não descobre e nem ajuda. Para você, Mauro Camargo. Sem dúvida, né? A pandemia traz 3 medos que impactam muito o psicológico de cada um de nós, né? O medo da morte, o medo da fome e o medo do desemprego. Essas 3 coisas somadas com o isolamento social que nós somos obrigados a cumprir neste período, né, faz com que ficamos muito mais expostos a certos tipos de doenças e que acabam revelando tragédias, igual nós vimos aqui em Belo Horizonte agora, né? E gosto muito quando o Júnior apresenta também que esse tipo de tragédia não é de uma classe, nem essa, nem Júnior, nem também a violência doméstica, a violência sexual contra crianças, né? A exploração sexual de crianças e adolescentes. Então é bom pensar que, independente da classe, essas doenças que têm a ver com o psicológico de cada um de nós afetam a toda a sociedade e cabe a cada um de nós observar o outro e também cuidar de nós mesmos, porque senão não sairemos desse momento difícil que estamos vivendo. Júnior, vamos terminar com um assunto mais leve? Por favor. Olha só, de volta à Terra, o empresário bilionário Richard Branson espera que a primeira viagem dele ao espaço, com recursos próprios, com a aeronave dele, possa ter sido pontapé para a popularização desse tipo de turismo no futuro. Você tendo condições, Júnior, tendo uma passagem baratinha, tem interesse em ir ao espaço? O problema é a passagem baratinha, né, Eustáquio? Eu fui pesquisar aqui $200 mil, né? Por baixo de R$1 milhão, mais ou menos, né? Se eu tivesse R$1 milhão, você acha que eu ia... Você acha que eu ia arriscar minha vida subindo lá no espaço? Pelo amor de Deus, eu ia comprar uma fazenda e mudar para passatempo. Também preferi para os amigos primeiro, né? Um pouquinho. Ah, talvez. Tem interesse, Mauro Camargo, de ir para o espaço? Interesse eu tenho, mas eu acho que 4 minutos, que é o tempo que eles ficaram no ar, muito pouco tempo pelo tamanho do investimento. Você, Rita Mundim. Olha, Eustáquio, nesses momentos aí de euforia de mercado, né? Essas bolhas aí de criptomoedas, o povo fica meio doido, né? Perde a noção do valor e da necessidade de uma melhor distribuição dessa riqueza, né? Então, a gente tem que realmente apoiar a taxação de grandes fortunas para que esse dinheiro seja revertido em favor da população global que está se tornando cada vez mais pobre, com um fosso social sendo criado nesse planeta. O Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, falou que não vai deixar por menos, não. Vai fazer a mesma viagem que o Branson fez, viu? Vai deixar por menos, não. Esse povo tem tempo demais e dinheiro demais também. 2 coisas. Vamos lá. Final do Jornal da Itatiaia, primeira edição desta segunda-feira.